Buenas noches, mis amigos da TV Clandestina, mais uma vez aqui com vocês, hoje, sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, o ano cancelável, o ano que todo mundo quer cancelar, né? Esse ano que até então está sendo vivido mais ou menos. E hoje eu tenho o prazer aqui de trazer um tema muito relevante, muito importante, do qual eu sou um grande apoiador, que é a questão do ensino de língua espanhola nas escolas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e do Brasil. Mas a questão toda é a seguinte: a Prefeitura de Porto Alegre lançou um edital para concurso de professores e não contemplou com a oferta para língua espanhola. E a partir disso, né, essa moçada que está aqui, que nós vamos conversar, todo mundo, e eu vou apresentá-los para vocês, né? Aqui do meu lado nós temos a professora Mônica Narinho, nós temos embaixo aqui de mim a Jaqueline, a Jaqueline Vaccaro, é isso? Vaccaro. E temos também o Hugo Retamar, é isso aí. E eles, que são especialistas no assunto, vão conversar hoje com a gente sobre isto e também sobre um projeto, um movimento que começou já há alguns anos, chamado Fica Espanhol. É isso aí, gente. Então eu vou passar a bola para a Mônica, é isso? E a Mônica vai contar um pouquinho mais para a gente sobre esse concurso da Prefeitura. Boa noite para todo mundo e arrancando, gente. Vamos embora. Obrigado, Arildo, pelo espaço. Boa noite a todos. O concurso começou assim: uma professora do estado me procurou e me disse: Mônica, tu fica abrir concurso para professores do município, mas não tem vaga de espanhol. Aí eu fui ver e realmente não tinha vaga de espanhol. Eu achei estranho, porque a Prefeitura de Porto Alegre tem espanhol na grade curricular. E aí eu fiquei pensando, mas por que não, como não vai ter vaga se, né, sempre existe necessidade? Eu sou professora de prática de ensino e eu vejo que meus alunos, quando vão para o município, sempre dizem: prof, eu fui em tal escola e eles não têm professor de espanhol. Então, a gente começou esse movimento Fica Espanhol Porto Alegre por causa desse concurso. Entrei em contato com a Jaque, que a Jaque é professora do município, doutoranda da URGS, e eu perguntei: Jaque, o que a gente pode fazer? E aí começamos o movimento Fica Espanhol e estamos solicitando, desde o início desse movimento, há mais ou menos uns 15 dias, uma audiência com o secretário municipal de educação de Porto Alegre, para que ele nos informe, né, o que está vendo, por que o espanhol não está contemplado nesse concurso. O concurso, infelizmente, fechava as inscrições hoje, e a gente não conseguiu essa audiência com o secretário, sendo que a gente mandou e-mails, foi aberto o processo na plataforma SEI, que é uma plataforma do sistema municipal, para tentar uma audiência com ele, mas ele, infelizmente, não nos deu retorno. Já que acho que tu pode continuar e falar um pouquinho mais. Boa noite, então, a todos. Obrigada, Arildo, pela oportunidade, pelo espaço para falar sobre esse tema. Eu agradeço muito também a Mônica e o Hugo, são dois professores que fizeram parte, fazem parte da minha formação como professora de espanhol e também agora minha formação continuada. A professora Mônica foi minha professora e foi professora de muita gente, né, em Porto Alegre, me ensinou espanhol, me ajudou, foi uma das professoras que me ensinou espanhol, e o professor Hugo também sempre esteve presente em vários eventos envolvendo espanhol, e foi numa turma dele que eu fiz meu estágio de docência ainda na universidade, no colégio de aplicação. Bom, então, como professora do município de Porto Alegre, eu entrei em 2016, fiz o concurso de 2014, que foi o último concurso docente, porque no governo Marquesan não houve concurso. O último concurso foi no governo Fortunati, ele venceu em 2018, em 2019 o governo Marquesan fez apenas contratos de trabalho, que precariza bastante a situação dos professores. Nesses contratos de trabalho, só se chamaram professores de inglês. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse governo tem tratado a questão do espanhol como se fosse, aliás, da língua estrangeira como se fosse uma área, como se fosse uma disciplina. Então, se falta em uma escola língua estrangeira, a DISMED manda qualquer professor para continuar o trabalho, mesmo que o professor seja de uma língua diferente que a turma tinha antes aula. Por exemplo, teve inglês e manda o professor de espanhol. Normalmente, agora, o que vem acontecendo é se mandar professores só de inglês.
A rede municipal de ensino de Porto Alegre é formada por 98 escolas e 55 delas são de educação básica. A maioria delas de ensino fundamental, mas temos 2 escolas também de ensino médio. E, então, o movimento Fica Espanhol, que agora o professor Hugo vai apresentar, ele está lutando pelo espanhol em Porto Alegre, por esse contexto. Hugo? Boa noite, então, a todos. Me chamo Hugo Retamar, sou professor de espanhol do Colégio de Aplicação da URGS e trabalho com ensino médio. Tá? Como a Jaqueline e a Mônica falaram, né, nós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de outras universidades do interior, também estamos nos movimentando desde o ano de 2016. É importante informar, né, em outras lives das quais eu tenho participado, eu também tenho falado bastante disso, porque tem muita gente que não sabe o que está acontecendo, né? E é importante a gente saber que essa oportunidade que a gente tem, que é a língua espanhola, de estar presente no currículo de nós, gaúchos, que moramos num estado que é fronteira com N países de língua espanhola, e está sendo tirada da gente sem a gente perceber, né? Isso pode ocasionar uma série de coisas, entre elas a próprio não entendimento do estudante, né, desses países que estão aqui do lado, e que fazem parte da nossa realidade também. Então, assim, só para dar um panorama um pouco do que a gente vem fazendo, né, porque a gente tem se mexido muito com algumas conquistas, mas não as esperadas, né? Desde o ano de 2016, quando surgiu uma MP 746 no governo Temer, né, de transformar a lei que havia uma lei do espanhol de 2005 que dizia que a oferta de espanhol era obrigatória em todas as escolas de educação básica, no ensino médio, né? Essa lei ela foi transformada, alterada, né? A LDB foi alterada a partir da MP 746, e desde aquele momento, quando a gente viu que essa MP queria tirar a lei do espanhol, né? Tirar essa possibilidade dos alunos estudarem espanhol, a gente se juntou na URGS, estudantes, professores, e começamos a fazer informes, né? Dar palestras para informar o pessoal que não estava nem sabendo do que se tratava isso. Infelizmente, todos os nossos esforços iniciais, e um deles foi a criação da página no Facebook do Fica Espanhol, que acabou virando um movimento nacional, né? Agora cada estado tem o seu Fica Espanhol, e deu muita visibilidade para o movimento, que é uma coisa que a gente precisa também. Foi criado lá no ano de 2016 essa página, que inicialmente a gente resolveu se manifestar pedindo apoio das pessoas, que é o que a gente está fazendo agora, neste momento de novo, né? Naquela ocasião, muitas pessoas tiraram fotos com a hashtag Fica Espanhol e mandavam para a página do Facebook, né? E a professora Mônica, os estudantes que viabilizavam a página ali, divulgaram, e realmente a gente teve bastante reconhecimento naquele momento. E fizemos outras ações também, desde entregar panfletos nos parques, em shows em Porto Alegre, né? E de todo mundo que a gente tinha contato, a gente tinha o apoio. Não houve praticamente nenhuma pessoa que dissesse: ah, legal, tira o espanhol. Não, com todo mundo que a gente chegou, sempre fomos bem acolhidos, o que quer dizer para a gente que isso significa que para o cidadão gaúcho, porto-alegrense, etc., o espanhol é importante no currículo, né? E tirar essa oportunidade para a gente é bastante grave. Tá? Depois de criado esse movimento, nós tivemos campanhas virtuais com postagem não só de fotos, mas também de cartões que o professor Henry Lorencena, que o Colégio de Aplicação fazia, trazendo curiosidades, coisas importantes sobre o espanhol, né, para dar visibilidade ao movimento. Conseguimos apoio de artistas do Rio Grande do Sul, inclusive o garoto de Uruguaiana, né, o guri de Uruguaiana, um deles, né, que fez parte da nossa campanha, né? Nós também elaboramos um manifesto que na época era para barrar essa reforma do ensino médio, mas acabamos não conseguindo, apesar de muitas assinaturas, mais de 1.000 assinaturas conseguimos na época. A gente não conseguiu barrar essa medida provisória que virou lei, né, a Lei 3.415, que tirou o espanhol e deixou só o inglês no currículo. E a partir disso, nós então decidimos ter outro tipo de ações, né? No caso, conversar com políticos, e aí começamos a nossa peregrinagem, digamos, com vereadores da cidade. O primeiro deles que nos deu apoio foi o Adélio Cel, que também está nos apoiando agora.
e conseguiu uma moção na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na época, apoiando o movimento. A gente pensou que, já que a gente não poderia barrar a saída do espanhol em nível nacional, a gente talvez pudesse organizar em nível estadual. Então, nesse sentido, a gente começou a fazer, tanto o grupo da URGS quanto o grupo da Universidade do Interior se juntaram, e os estudantes também. Nós começamos a fazer visitas a políticos e conseguir moções de apoio em cada cidade do estado do Rio Grande do Sul. E essas moções eram divulgadas na página do Fica Espanhol, a partir de um mapa que o professor Henry fez, com as localidades que conseguiam, né, conseguíamos apoio. A partir disso, também fomos falar com deputados federais, com senadores, né, ainda na época da lei, mas o que efetivamente nos trouxe certa conquista, né, foi quando a gente teve o apoio de uma deputada estadual, né, que nos sugeriu que nós fizéssemos, então, para o Estado uma proposta de emenda constitucional que garantisse o espanhol no Rio Grande do Sul. Pois bem, essa proposta de emenda, nós acabamos conseguindo, né, a votação dessa proposta, que passou por unanimidade, demorou bastante tempo, sendo que a gente começou lá em 2016 e a proposta foi aprovada apenas em dezembro de 2018. Então, quer dizer que, desde dezembro de 2018, está na Constituição do Rio Grande do Sul que o espanhol deve ser oferecido nas escolas, tá? Então, o que a gente supunha é que, a partir daí, né, nós teríamos mais essa garantia de que o espanhol está presente, mas parece ser que não está sendo cumprido, né? A gente pode ver até no concurso agora da prefeitura, que as professoras e o Arildo falaram, né, que não tem vagas para espanhol, apesar da garantia em Constituição estadual de que a língua deve estar presente no currículo, tá? Então, assim, esse trajeto foi longo, né? A gente, além dessas ações todas, conseguiu também dar visibilidade ao movimento publicando um livro chamado Fica Espanhol, onde os professores do movimento publicaram por que seria importante estudar espanhol e como é que está o espanhol no Rio Grande do Sul. Porém, tivemos reunião com o CEPERS, reunião com vários sindicatos, Câmara de Vereadores, Câmara Legislativa, etc, etc. Passamos por vários lugares até conseguir a aprovação dessa PEC, mas, como a gente sabe, né, e por relatos de professores, apesar de tudo isso, o espanhol segue desaparecendo das escolas, e por isso que a gente está aqui, né, para fazer mais essa denúncia e pedir a colaboração de vocês e o apoio de vocês para que ele não desapareça. Nós estamos garantidos na Constituição e Porto Alegre, que eu saiba, está no Rio Grande do Sul, né? Então, nós estaríamos também em Porto Alegre, garantidos, né, a partir dessa proposta de emenda, e a gente está tentando reverter essa situação a partir desse compartilhamento e de informar as pessoas, né, sobre o que está acontecendo, e muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente vai descobrir que não tem espanhol só quando o filho está lá na escola e vai ter só o inglês, né? Acho que, por enquanto, era isso, assim, da minha parte, né? Acho que o mais importante é falar sobre o concurso em si. Hugo, eu acho que sim, é super importante a gente colocar a história, né? Dizer que não é um movimento que começou hoje, é um movimento que já teve uma vitória, porque foi uma luta conseguir que os deputados estaduais acreditassem na causa, foi uma luta de muita gente, de muitos professores, de muitos alunos que estão se formando, fazendo a sua formação em língua espanhola, vão receber o canudo e vão ficar sem emprego. Então, foi uma luta muito, muito, muito importante mesmo, e quer dizer, está na Constituição do Rio Grande do Sul, porém não está sendo cumprido. E é isso como tu falou, assim, está lá o Porto Alegre, fica onde mesmo? Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência de que todos somos latinos, de que o nosso vizinho aqui do lado fala espanhol, né? Então, por que a gente não vai falar português? Por que a gente não vai aprender o espanhol? O Uruguai e a Argentina, eles têm o português nessas escolas, eles aprendem português, então por que nós, que somos o único país que não falamos espanhol, não vamos aprender espanhol? A gente está lutando pelo direito das nossas crianças optarem, uma coisa que é importante, ninguém está impondo a língua, o aluno tem que ter a oferta da matrícula obrigatória do espanhol, e o aluno pode optar. Hoje o aluno não pode optar, hoje ele aprende inglês ou aprende inglês. A gente não é contra nenhuma língua,
E no caso do concurso da prefeitura, a gente não consegue entender, porque a própria Jaque sabe, né? Como assim? Meu aluno tá, meu filho está na escola municipal, hoje ele está aprendendo inglês por motivos XYZ, desculpa, está aprendendo espanhol, por motivos XYZ, esse professor se afasta, e aí quem vai dar a continuidade é o professor de inglês? Como assim? E aonde que fica o trabalho, o respeito, a aprendizagem desse aluno por esse idioma, no caso do espanhol, e de repente o professor tem que se afastar e a SMED simplesmente manda um professor de inglês para ocupar o lugar. Eu pergunto, e já falei isso em outros lugares, é assim, ó, se fosse o professor de história que desaparecesse e viesse o professor de biologia, ninguém ia reclamar? Ia desaparecer esse componente curricular? Agora, a língua pode desaparecer. É muito importante a gente ressaltar que a gente está tentando conversar com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, já temos apoio de 2 candidatos, né? A Juliana Brizola foi a candidata, foi a deputada estadual que acolheu a nossa solicitação e ela conseguiu tramitar essa PEC na Câmara de Deputados, e é importante ressaltar que muitas pessoas diziam, façam uma lei, né, um projeto de lei, e a gente fez uma PEC, a gente conseguiu uma PEC. O que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Projeto de lei é mais fácil de aprovar, porque 1/3 dos deputados votando, ok, está aprovado. Porém, qualquer governador pode ir lá e tira, né? O governador pode não sancionar, ou o próximo governador vai lá e diz que não existe. Agora, a PEC foi mais difícil de ser aprovada, porque precisou ser votada 2 vezes, precisou que 2/3 dos deputados votassem a favor. Na primeira votação, somente 3 votaram contra, e na segunda votação foi unânime, todos votaram a favor. Foi uma luta muito incansável. Eu acho que se eu tiro alguma lição dessa luta toda é que a gente tem que estar lá presente, a gente tem que estar cobrando deles, sim, porque eles estão ali, porque a gente votou neles. Então não adianta eles só lembrarem da gente agora nessa época de eleição. Então a PEC é mais difícil de ser votada, mas também é mais difícil de ser retirada. Hoje, a obrigatoriedade da língua espanhola está na Constituição do Rio Grande do Sul, e é isso que a gente está pedindo, que a prefeitura faça o seu papel. A gente não está pedindo nem o espaço do espanhol, porque o espaço do espanhol já está lá na prefeitura, já existem professores de espanhol na prefeitura. Então, o que a gente quer é saber, simplesmente saber, se a prefeitura não abriu concurso para o espanhol porque tem professores suficientes, o que a gente sabe que não é verdade, né? Então, é importante isso, que a gente gostaria de saber também por que o secretário não atendeu a pedido, e não foi só um pedido de uma pessoa, foi um movimento, foram várias pessoas, foram vereadores que pediram essa audiência, e ele também não deu satisfação. Eu sei que eles têm vários outros motivos, outras ocupações e problemas, mas eu me sinto desrespeitada como cidadã, porque se a gente está pedindo uma audiência, pelo menos a gente dissesse, olha, não consigo receber vocês, simplesmente ignorou e-mails, ignorou mensagens, ignorou apoio. Nós temos um abaixo-assinado agora, que a gente só está pedindo uma audiência, a gente não está pedindo mais nada, a gente só queria saber, olha, diz pra gente, por esse motivo o espanhol não está lá, ou não, foi um erro de cálculo, alguma coisa assim, vai ser retificado, né? E não foi só o espanhol que saiu, o francês também faz parte da grade curricular do município, também não tem vaga para o francês. A filosofia faz parte da grade curricular, também não tem vaga. Então, não é só o espanhol. Eu acho que nós, como cidadãos que pleiteamos, né, pela educação de qualidade, eu vejo que o município tem vários projetos interessantes, que as professoras e os professores fazem trabalhos excelentes, ricos, que o espanhol tem esse espaço, e a gente acho que tem que ter esse espaço também. Já que eu não sei se tu quer complementar. Sim, então, obrigada, Mônica e Hugo, por enquanto. O Hugo falou muito bem do FIC espanhol, o que representa para a gente, diante desse retrocesso em relação a políticas linguísticas no Brasil. Porque os documentos anteriores à Lei 13.415 eram leis que não impunham uma língua estrangeira a ser ensinada. Elas previam que a comunidade escolar pudesse escolher, inclusive a Lei de Espanhol obrigava a oferta de espanhol, mas não exigia que a matrícula fosse obrigatória por parte do aluno. E agora não, agora há um retrocesso linguístico, né, com essa lei que obriga que o inglês seja a língua da escola. Bom, eu também quero falar sobre a questão do município de Porto Alegre, além da Constituição do Rio Grande do Sul, que diz que a oferta de língua espanhola é obrigatória nas escolas de ensino médio e ensino fundamental públicas, né?
não especificando que são só as estaduais, são as escolas públicas, tem que ofertar o espanhol. Além disso, a própria SMED possui um caderno 9, que é um caderno referência para as escolas organizadas em ciclos, porque as escolas municipais não são seriadas, são por ciclos, o ensino fundamental é composto por 3 ciclos. E nesse caderno 9, prevê no currículo as 3 disciplinas que não estão contempladas pelo concurso docente, que é o espanhol, o francês e a filosofia. E o curioso disso também é que o secretário de Educação, ele é professor de filosofia, e nem a sua própria disciplina está contemplada nesse concurso. A gente não sabe o porquê, e nem conseguimos o debate, afinal ele não nos responde, né? Ele também não respondeu aos professores de filosofia, que também estão tentando, e continuamos tentando, vamos continuar tentando conversar com ele. Eu trabalho, não falei antes, eu trabalho na escola da Restinga, no município, e na Restinga também há uma instituição, um dos campos do Instituto Federal da Restinga, que passou a oferecer letras de espanhol na época da implementação da lei do espanhol. Então, esses alunos de licenciatura em letras estão se informando num contexto em que já não haverá menos vagas de professores de espanhol nacionalmente, embora no Rio Grande do Sul ainda seja obrigatória a oferta, mas no seu próprio bairro, onde várias escolas municipais ofereciam espanhol, possivelmente agora isso vai ser diferente. Então, por isso a nossa luta para, se não conseguirmos incluir essas disciplinas, principalmente espanhol, nesse edital que encerrava hoje as inscrições, pelo menos a gente quer um edital, um concurso suplementar para atender essa demanda, porque é um direito dos alunos da rede ter aula de espanhol. Como é que o aluno da escola estadual em Porto Alegre vai ter aula de espanhol e os alunos que as escolas estaduais são maioria, né, em Porto Alegre, e os alunos da escola municipal não? Eles têm menos direito? Aí fica a pergunta. É muito engraçado, né? Como eles descumprem as leis assim, e se ninguém faz nada, por exemplo, se vocês não tivessem se manifestado de forma que vocês já estão organizados, seria uma coisa que ia passar completamente despercebido, né, da grande população, e não haveria nenhum tipo de discussão em relação a isso, né? E com isso, imagine a quantidade de absurdos que acontecem diariamente em relação a isso, né, dentro dessas instituições, né? E a gente sabe que alguns cursos como filosofia, por exemplo, e algumas línguas são a menina dos olhos de ouro para ser jogado fora, né? Estão na linha de frente, né? São colocados na linha de frente. E, sobretudo, o espanhol, né? Que é uma língua muito importante, até mesmo porque ela é a língua que nos conecta, né, de certa forma, com o resto do mundo, com o que está mais próximo do mundo, né? Com o que nós temos de mais palpável, né, circulando o Brasil. Então é bem complexo tudo isso. Eu queria perguntar para vocês, então, assim, qual foram os métodos que vocês já tentaram falar com esse secretário, e vocês já disseram com vereadores, né, e se mandaram e-mail, tentaram ligar e nada, alguém já chegou na prefeitura lá e disse, cara, seguinte, como é que é isso? E tem algum tipo de resposta, ou a resposta é zero, não há nada, é tudo nulo? Como é que está sendo isso? A gente mandou e-mail, ninguém responde. A gente marcou nas redes sociais, ninguém responde. É como se a gente não existisse, tá? A gente tentou, os vereadores tentaram audiência por esse sistema SEI, que é onde que eles fazem um processo e pedem aos SEIs, também não tiveram resposta. Ou seja, somos desconsiderados, tá? A gente não tentou ir na prefeitura, porque eles estão trabalhando remotamente, então a gente não ia encontrar ninguém. Mas a gente tentou, de tudo que é jeito, que a gente tivesse contatos. E não foi um vereador. A gente tem vários contatos com vários vereadores que pediram, que fizeram. Eles ignoraram. Eles estão ignorando a educação. Eles estão ignorando o direito do aluno de escolher o idioma para ele aprender, ignorando o direito do meu aluno reconhecer que a cultura do vizinho é quase igual à cultura dele. Eu falo mais ainda, reconhecer que existe uma outra cultura do lado que o aluno não tem direito. A língua espanhola não é só gramática, a língua espanhola é mostrar a vida do outro, é mostrar a cultura do outro, e eu saber que eu posso chegar lá. Ou seja, o meu aluno da rede municipal hoje desconhece que existe outro idioma, porque não lhe foi ofertado. As pessoas dizem, língua ele vai aprender depois, língua ele vai aprender em cursos fora.
como, se esses alunos não são apresentados à língua, eles não vão ter curiosidade de saber que existe. Então, é muito importante isso que a Jaque falou. As escolas estaduais, depois da PEC, elas colocaram um período de uma língua estrangeira, preferencialmente o espanhol. Então, uma rede pública, que é pública, a gente nem vai falar das diferenças que existem com as redes privadas, né, particulares, mas a rede pública estadual tem espanhol e a rede pública municipal está tirando o espanhol. E eu falo que está tirando no momento que sai um professor de espanhol e eles colocam um professor de inglês, ele está retirando a opção. Então, existe essa desvantagem para o aluno da escola municipal em relação ao próprio colega, ao próprio aluno da rede estadual, que eu acho que isso não poderia existir. A gente já sabe que existem muitas diferenças, muitas injustiças na educação particular e pública, mas dentro da pública, dois currículos é inadmissível, assim, ó. Eu fico revoltada, porque eu sou formadora de professores. Como é que eu vou chegar na sala de aula e dizer para o meu aluno, vamos fazer estágio no município, que eles têm projetos lindos, que eles têm atividades lindas, se não existe esse espaço? Como é que eu vou admitir que o meu aluno da escola pública esteja perdendo o direito de escolha? E eu volto a reforçar, a gente não está exigindo que o espanhol seja ofertado obrigatório. A escola tem que ter o espanhol na escola e o aluno pode optar por isso. Ou seja, é o direito da cultura, o direito dele escutar uma música no rádio e reconhecer que aquilo é espanhol, o direito dele ver um filme e ele reconhecer que aquilo é espanhol e ele poder entender. Não estamos negando o inglês, não estamos negando o francês, não estamos negando nenhuma língua, a gente quer o direito de escolha, tá? Então, assim, Arildo, simplesmente o secretário ignorou tudo que a gente fez, a gente mandou até o WhatsApp para a assessoria do prefeito, ignoramos totalmente, tá? E o que é importante é que esse movimento Fica Espanhol começou aqui, e ele explodiu no estado, e ele explodiu no Brasil inteiro. Então, todas as cidades têm Fica Espanhol, então não é uma luta única dos loucos aqui do Porto Alegre que querem. Nós estamos com o movimento Fica Espanhol Brasil, onde que temos representantes de todos os estados, e estamos lutando para que isso seja uma lei federal. Então, Porto Alegre podia se antecipar e respeitar a Constituição do Rio Grande do Sul. Tá? Não porque a Base Nacional Curricular coloca o inglês, exclui o espanhol. Existem os caminhos, os movimentos interativos que eles podem colocar. Então, assim, não tem desculpa, eu não consigo que me digam assim, a culpa é que a gente não pensou nisso. Não, tem esse espaço e a gente gostaria de ocupá-lo melhor. Excelente, Hugo. Não, queria só comentar uma coisinha que é interessante, porque, como a Mônica comentou agora, o nosso movimento é o primeiro apoio, digamos, de política que a gente teve na época, né? Quando a gente decidiu chegar até os políticos, foi dos vereadores de Porto Alegre, né? Já há uma moção em Porto Alegre, os vereadores são representantes de quem? Dos cidadãos de Porto Alegre, né? Se supõe que são dos cidadãos de Porto Alegre. Em Porto Alegre já havia uma moção em apoio ao espanhol. Como é que a própria cidade que começa esse movimento de apoio, né, tira do seu currículo da noite para o dia a possibilidade da língua espanhola? Como a Mônica já falou, né, já há um bom tempo que a gente não entende mais ensino de línguas como ensino de palavras unicamente, né? Se nós somos, no Rio Grande do Sul, exemplo para o resto do Brasil, e nós somos, em muitos sentidos, pela luta do Fica Espanhol, né? Porque nós estamos aqui do lado, né? É meio óbvio que eu vou dizer, mas para o aluno, principalmente para o aluno da periferia, às vezes não é óbvio. Eu nunca me esqueço da Mônica, numa outra live que ela fez, que ela comentou que um aluno, na prática de ensino, descobria, né, que o Uruguai ou que a Argentina estava... Eu acho que o Hugo travou. Mas são alunos do ensino fundamental, tem essa grave, eu acho, uma violência, né? Tirar essa possibilidade dos alunos, sobretudo os alunos da periferia, terem essa oportunidade de entender melhor que o Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul, por causa também de toda a presença histórico-cultural, social, que o espanhol, que o gaúcho, que tal, que todos esses elementos fazem com que a gente seja aqui o Rio Grande do Sul, né? E de repente tu tira e não tem continuidade, como a Mônica falou, né?
E só retomando mais uma vez, a Constituição é do Estado, né? Porto Alegre está no Estado, os vereadores apoiaram, né? Então, assim, não é lógico, é algo que não tem lógica. Tá? Obrigado. Isso que o Hugo falou. O Hugo cortou a tua parte, mas é importante. Uma professora que estava no município foi dar aula e quando voltou ela me disse, Mônica, comecei a falar na Espanha e eles não conseguiam entender, porque para eles a Espanha não existia, para eles o máximo que eles conheciam era até a Cavalhada. Então, esses alunos de periferia, eles precisam ser incentivados, eles precisam conhecer o mundo, a gente não pode restringir o mundo, tá? Então, o mundo para eles, Uruguai e Argentina, está aqui do lado, quantos deles podem, né, cruzar com argentinos e uruguaios? E a ideia deles foi, depois que ela mostrou onde se falava espanhol, que existiam os países, né, ela começou a trabalhar com bairro, cidade, e assim foi indo, para eles conhecerem, foi excelente, assim, eu nunca vou esquecer quando ela voltou e me disse, Mônica, deu muito certo, agora eles entendem que eles não é só aquele bairro, que existem outras coisas fora dali, que eles podem sair dali, né? Então, a língua serve para isso. E quanto mais línguas a gente puder apresentar para o nosso aluno, mais cultura ele vai ter, mais possibilidades. O ano passado, uma escola do município foi convidada, várias escolas foram convidadas, mas uma delas para o Festival do Uruguai, e que foi feito na reitoria. E um dos meus colegas que estava apresentando o festival, ele estava falando só em espanhol. E eu estava sentada atrás, eu falo e me arrepio, eu estava sentada atrás dessas crianças, e um cutucou o outro e falou assim, eu estou entendendo tudo que ele fala. Foi muito emocionante para mim ouvir aquelas crianças vendo que elas estavam entendendo tudo que que ele falava. E por quê? Por que ele estava entendendo? Porque ele teve uma professora que ensinou e que estava mostrando. Se não tiver espanhol, não vai ter nem interesse de ir nesse festival, não vai conhecer nada. E eles começaram a comentar, porque tinha danças típicas, mas isso o gaúcho tem, não sei o quê. E eu achei incrível isso. Então, assim, se uma vez o secretário fosse, né, na escola da Jaque, ver o trabalho da Jaque e dos colegas, talvez ele mudasse. Eu acho que também está precisando disso. Os gestores têm que ir até as escolas e ver o que está acontecendo. Não adianta ficar fechados. Eu sei que o secretário, por exemplo, nunca pisou na escola da Jaque. Então, esse tipo de coisa, o meu aluno tem que ter chance, gente. A gente só vai vencer pela educação. E se a gente restringir essa educação do aluno, a gente não vai vencer, porque ele não vai sair daquilo. Gente, é muito importante, eu não consigo entender por que matemática ninguém reclama e a língua reclama. Todas são importantes, o cidadão é um todo, não é partes. Não, ele não precisa só de português e matemática, né? Não sei por que ele precisaria só de português e matemática, depende do que cada pessoa quer desse aluno. Mas o que eu quero dizer é isso, se a gente está pleiteando pela opção, está na Constituição, o concurso está negando que outros professores possam se candidatar. Eu mesma, para vocês verem como é antigo, né? Eu já sou velha. Eu mesma já fiz concurso para a prefeitura há muitos anos atrás. Então, essa vaga de espanhol existe há muito tempo, há mais de 25 anos que a prefeitura tem espanhol. Não é uma coisa nova, né? Então, isso tem que ser mantido. Não estamos pedindo um espaço novo, estamos querendo a continuidade desse espaço. E se não abrir concurso, o que vai acontecer? Os professores que estão lá, que daqui a pouco vão se aposentar, não vai ter quem colocar no lugar, assim como eles estão fazendo. O professor sai de espanhol, entra o professor de inglês. Então, assim, é importante que a gente lute pelo nosso aluno, que esse aluno não tenha chance de que alguém lute por ele. Às vezes os pais não têm noção de que precisam lutar pela educação dos seus filhos. Então, acho que é nosso dever lutar, apoiar o movimento e pedir, né, que o senhor secretário nos ouça. Desculpe a minha emoção, mas eu me motivo. Essa luta do espanhol é uma luta contra quem defende um mundo não pasteurizado, né, um mundo totalmente do inglês, daquela coisa, nada, como a Mônica falou, nada contra o inglês, exatamente nada contra o inglês. Mas muitas relações da nossa vida, sobretudo para quem mora em Porto Alegre, tem muito a ver com o espanhol, né? Até tem uma fala de um amigo que eu lembrei agora que estava numa aula de espanhol, estava com um professor numa aula de espanhol, e então tinham 2 alunos que não paravam nunca, não paravam no fundo e não paravam. Então uma hora ele já estava meio bravo, foi conversar com os alunos, perguntou, mas vem cá, gurizinho, o que está acontecendo aí? E os 2 estavam mexendo num jornal e discutindo sobre um jogo entre o Inter e o Peñarol do Uruguai. Para vocês verem, o maior mote igual a esse com o espanhol é praticamente impossível, né? Então,
se tem aí o espanhol na prática, né? E eu queria perguntar uma coisa para vocês assim, e a questão é o seguinte, o espanhol, não sei se vocês estão me enxergando, estão me vendo aí? Para mim parece tudo meio paralisado. Alô? Gente, nós A gente estamos... está te ouvindo, Arildo. Tá tudo ok. Que é o que caiu. Agora o Arildo saiu. Alô? Estão me vendo? Oi, Arildo. Tá tudo ok. Tá nos ouvindo, Arildo? Vocês estavam me vendo? Vocês estavam me vendo? Sim, sim. A gente estava te vendo. Tá, então seguindo, eu queria perguntar para vocês de forma assim bem clara, na questão jurídica, legal, assim, há possibilidade, por exemplo, de tentar embargar esse concurso? Vocês já pensaram nisso? Ou isso é inviável em relação em relação ao que permite a lei estadual? Isso seria normal ou inviável? Eu posso responder pelo que eu acho, tá? Não há forma de embargar, porque eles não são obrigados a ofertar as vagas, entendeu? Por exemplo, é diferente do caso do Estado. O Estado, a gente está na Constituição e a gente constituiu uma frente parlamentar que se chama Frente Parlamentar Fica Espanhol para fiscalizar a PEC, né, a emenda constitucional. E essa frente parlamentar sabe, por denúncias, a gente tem um site, sabe que algumas escolas do Estado não estão cumprindo, né? E aí a gente já acionou o Ministério Público. Então, nesse caso, sim, escolas que não estavam. Mas no caso da prefeitura, a gente só queria saber por que não há vagas, entende? Não tem como, eles têm o direito de abrir vagas e eles podem justificar de que não há necessidade. Então, eles vão ter que mostrar os números, mas juridicamente a gente não pode embarcar, não. Tá? Porque o que seria correto seria o secretário nos receber, ou pelo menos dizer, olha, não tem vagas por X motivos, tá? Mas não tem, juridicamente não tem como, é diferente disso que eu estou te falando, quando a lei não é cumprida, porque o Estado, o município, na realidade, está cumprindo algumas, né, algumas escolas tem. Então, a frente parlamentar, que a presidente é a deputada Juliana Brizola, já entrou com uma MP pro SEDUC, né, do Estado, para mostrar que algumas escolas não estavam cumprindo a lei. Então, nisso a gente já está desde desde janeiro, a gente já tem essa denúncia no Ministério Público. Mas essa da prefeitura ainda a gente não conseguiu. O que a gente pode fazer é fazer uma denúncia para o Ministério Público explicando que algumas escolas municipais não estão cumprindo. Aí sim, mas quanto a relação ao concurso, eu acredito que não. Eu queria te falar uma coisa que a gente não tocou. Ah, tá, já que fala aí, depois eu falo. Tá, não, só complementando a fala da Mônica, realmente a prefeitura não é obrigada a oferecer uma vaga, porque ela pode alegar que o quadro está completo. Só que nós justamente estamos tentando levantar se existem escolas que não ofertam espanhol, porque a Constituição diz que a oferta é obrigatória. Então, nas 55 escolas principais tem que ter pelo menos um professor de espanhol. O vereador Adeli, inclusive, perguntou, via processo SEI, quantos professores existem na rede, mas ainda não foi respondido isso. Então, nós não temos como comprovar. Mas, ainda assim, a gente tem um argumento a elencar para o debate, quando nós conseguimos fazer o debate com o secretário, que é o seguinte: mesmo que o quadro estivesse completo de língua espanhola na rede, para atender todas as escolas, ele podia ter, pelo menos, ter o cadastro de reserva no concurso. Porque se qualquer professor de espanhol que atualmente está trabalhando se exonera, se aposenta, quem é que vai manter a vaga, assumir a vaga? Outra questão também, que é importante para o debate, eu acho que é importante que as pessoas que estão nos vendo saibam que esse concurso custa R$257 a inscrição, né, para uma prefeitura, sendo que há concursos para nível federal aberto, Instituto Federal está com concurso aberto, que é R$125 para ser professor da carreira, né, federal, e para o município, R$247. Curiosamente, o primeiro concurso da gestão Marquesan no seu último ano de mandato em ano eleitoral, né? Desculpa te cortar, Mônica. Esse é outro absurdo, né? O valor da inscrição.
R$ 257 é um absurdo, assim, tem professor, né, que não, a gente sabe quanto que é o salário do professor, os professores do estado que poderiam vir a fazer esse concurso, eles não recebem em dia há anos, estão com seu salário atrasado, então também, né, independente de qualquer matéria, componente curricular, ele não vai ter esses R$ 257, que é um absurdo mesmo, né, se a gente olhar esse concurso, não sei, né? Se a gente for olhar mesmo, a gente não acredita o que está acontecendo com ele, não é só o espanhol. Uma outra questão do ensino do espanhol é que a gente tem muitos refugiados, né, em sala de aula hoje em dia, e a língua espanhola é uma língua de acolhimento para eles, então se eu teria aula de espanhol dentro das minhas escolas, eu também vou ter um acolhimento a esses refugiados que estão, né, sem acolhimento nenhum, às vezes nem em casa, né, questão de tudo, falta tudo para eles, então não está sendo pensado em nada, não está sendo pensado que estamos rodeados de espanhol, né, somos vizinhos de todos falando espanhol, não estão pensando na cultura, não estão pensando em nada, ou seja, eu fico pensando às vezes o que esse secretário está fazendo numa secretaria de educação, ele sendo um professor que ele não considera o seu aluno, né, já que tem vários casos, e eu sei de vários outros casos, de que alunos não estão tendo condições de ter alimentação nessa pandemia, não estão tendo condições de, as famílias estão vendendo celulares, né, para poder colocar alimentação, e ele exige que o aluno tenha aulas remotas numa plataforma que nem vamos falar, né, nem vamos tocar nessa plataforma, ou seja, eu não consigo entender que esse secretário é um professor, eu não consigo entender um professor que não olha o seu aluno, né, então a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre esse concurso, mas é assim, ó, a questão é o espanhol não está sendo respeitado. É que, infelizmente, né, essa é uma prefeitura que não era uma prefeitura que estava tendo muito destaque, parece uma prefeitura muito enxertada, muito difícil de diálogo com a sociedade, né? Inclusive, eu sempre senti o prefeito muito acanhado em relação a, né, e caiu uma pandemia no colo dele, e deu uma visibilidade absurda. A grande real é essa, que ele deu uma visibilidade absurda, né, de aparentemente estar fazendo um bom trabalho, e então muita gente elogiou. Então essa prefeitura ganhou uma boa visibilidade, mas que não é uma boa prefeitura e que provavelmente, né, enfim, o destino, a gente não sabe o que vai acontecer, eu não vou falar nada, mas enfim, ela não é uma boa prefeitura, ela não foi, né, inclusive nem para tapar buraco, né, nem para fazer asfalto ela foi, então ela sempre foi atrapalhada, ela sempre se preocupou mais em liquidar o patrimônio público, em liquidar as coisas do que fazer coisas, isso aí é inegável dessa prefeitura. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, falando já em relação ao movimento do FIC Espanhol. O movimento do FIC Espanhol recebeu ou tem recebido alguma reclamação de alguma outra localidade do estado em relação a algum problema parecido com esse? Existe alguém reportado para vocês situações parecidas com essa? Poderiam contar para nós? Sim, a gente, pela frente parlamentar, a gente tem recebido que outros municípios não estão colocando o espanhol nessa grade curricular, e o que a gente aconselha é que eles façam essa conversa com os vereadores e com o prefeito, tá? E eu vou te dizer uma coisa, o que a gente está pedindo não é uma coisa impossível de acontecer. Por exemplo, o estado da Paraíba tem, eu sou, né, fascinada pelo Jair, que é da Paraíba, ele era presidente da Associação de Professores da Paraíba, e ele conseguiu que os municípios fizessem a lei do espanhol. Então, vários municípios da Paraíba têm espanhol na sua grade curricular, né? E hoje ele me disse que eles vão construir o currículo de espanhol para o estado. Eles conversaram com o Conselho Estadual de Educação da Paraíba, e eles vão construir. Por quê? Porque lá também existe a lei do espanhol. Então, assim, ó, o que a gente está pedindo não é algo que é inédito, não se consegue. Não, sabe? É muito importante isso. O que a gente gostaria é de que os municípios começassem a pensar nisso. Por exemplo, Canoas é um município que não tem espanhol na sua grade curricular. E eu acho que um dos candidatos a prefeito já se comprometeu que sim, que se ele for eleito, ele vai colocar o espanhol na grade curricular. Eu acho que, nesse momento, os municípios têm que se voltar e fazer essa lei municipal, tá? A gente nem tocou numa questão que é o Enem. O Enem tem inglês e espanhol, e o meu aluno do município não tem o direito de conhecer o espanhol, por quê? A gente viu, estive num congresso em Manaus, em novembro do ano passado, e a gente viu que as classes sociais mais baixas são as classes sociais que mais optam pelo espanhol no Enem. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou
mais uma vez castigando as classes baixas, né, as classes de renda baixa, que não podem saber tão bem o inglês, às vezes por X fatores, e aí eu estou dando a chance deles nem concorrerem uma vaga numa universidade, no Instituto Federal, tá? Então, é importante isso, sim, os municípios de Porto Alegre, os municípios do Rio Grande do Sul, eles estão com essa dificuldade, vários municípios estão com essa dificuldade, e o que os professores estão fazendo é essa luta municipal agora, tá? Mas o que a gente se incomoda em Porto Alegre é que a gente não precisaria brigar para que o município colocasse espanhol, porque ele já existe, né? Então, o que a gente tem que brigar é muito triste dizer, a gente está sempre lutando, nunca consegue terminar essa luta. A gente está lutando para manter uma coisa que já existe, que existem professores, que existe já o público estabelecido, ou seja, já tem uma grade curricular que permite o espanhol, e aí a gente tem que lutar para não ser retirada, para não ser... Nem é retirada, né? Aos poucos vai acabando. Então, é isso, mas existe sim outros municípios que estão com esse mesmo problema. Que coisa, minha gente. Pois é bem isso que a Mônica falou por último, né? Não é que vai se retirar, é que aos poucos, né, vai desaparecendo, e com a explicação de que não tem demanda, não teve, né, muitos alunos não procuraram, já tem muitos professores e tudo isso mais. E, gente, então, perguntando para vocês qual é agora, então, a próxima iniciativa. Só relembrando antes aqui, eu estou com a professora Mônica Narinho, eu estou com a Jaqueline Vaccaro e estou também com o professor Hugo Retamar, de espanhol, e o tema de hoje nós estamos discutindo sobre a ausência da oferta para concurso de língua espanhola na Prefeitura de Porto Alegre. Exatamente, é a nossa discussão, né? Parece que acabou hoje as inscrições do concurso, é isso? Foram hoje? E é isso. E aí eu queria perguntar para vocês quais são as próximas ações que vocês vão fazer em relação a isso. Se há alguma ação planejada ainda para tentar conversar com o secretário, para ver se ele conserta isso, para ver se ele pelo menos dá uma boa explicação para vocês, ou faz um remendo, ou vocês acham que o negócio é continuar se organizando e tentar não perder campo, não perder cancha, né, como se diz no interior? Quais são as próximas iniciativas em relação a isso? Então, antes o Arildo tinha perguntado como nós tínhamos tentado contato, né, através do Fica Espanhol no município. Estão me ouvindo bem? Sim, tá. Nós também recebemos o apoio das duas instituições que representam os municipários que trabalham na educação em Porto Alegre, a ATEMPA, Associação de Trabalhadores da Educação, e também o SIMPA, que é o Sindicato dos Municipários, compartilhou em suas redes, manifestou apoio ao Fica Espanhol e também à questão da filosofia e do francês, que também não estão contemplados no edital da Prefeitura. Então, não é possível que a SMED ainda não sabe. Todos os canais, todos os meios, as redes sociais estão com essa informação. Nós fizemos um abaixo-assinado, uma petição, uma VAS, pela inclusão dessas 3 disciplinas no concurso ou pedido de edital complementar. Já tem, em 3 dias, quase 900 assinaturas. Vamos continuar divulgando essa petição e vamos continuar tentando conversar com a gestão. Além disso, nós vamos tentar também falar com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre para ver se eles têm interesse em incluir a pauta do plurilinguismo, do espanhol e do francês, nas suas candidaturas. Foi pedido também um espaço na Câmara de Vereadores, tá? Para que a gente vá lá e explique a situação, para ver se a gente consegue apoio de mais vereadores também. E nós vamos continuar incomodando nas redes, mandando e-mails, eles vão deletar, não vão nos responder, mas a gente vai continuar incomodando. Porque eu acho que sim, que é possível, né? Ele pode retificar, ele pode fazer um novo concurso. Algo é possível, ou seja, a gente não pode ficar de braços cruzados, tá? Uma colega ali falou que no Tocantins não tem espanhol, eu aconselho ela procurar a página do Fica Espanhol Brasil, ali, que se chama Fica Espanhol, a página no Facebook, ali tem os mapas com os representantes de cada estado, e cada representante vai se organizar, se não tem um movimento, vai organizar. Então, a luta é de todos nós. O que eu peço é isso, que não fiquem sentados, não é porque tu não é professor de espanhol que tu não tem que lutar pela educação do teu filho, do teu vizinho, do outro. Ou seja, sempre tem, né? Eu acho que todo mundo tem que lutar.
eu não posso reclamar, porque a gente sempre pediu apoio e conseguiu da comunidade em geral. A gente panfleteou, lembra? O Arildo estava tocando no Bela Vista, né? Social Club, e a gente estava panfleteando e todo mundo estava dizendo, mas que absurdo, como assim, né? Então a gente nunca recebeu, não, isso é ridículo, isso não... A sociedade como um todo, ela nos apoia, a gente só precisa que os gestores, né, reconheçam que eles são gestores, porque alguém colocou lá e eles estão organizando para nós, né? Então é isso que é importante, ou seja, que eles não estão ali para fazer um serviço, eles não estão fazendo gestão da casa deles, eles estão fazendo gestão da cidade, e a cidade tem que ser ouvida, tá? Então a gente vai continuar lutando. Só queria falar também uma coisa que, por mais que, como a Mônica e a Jacqueline já falaram, de repente o concurso não consegue ser embargado, ou enfim, né? Acaba saindo do jeito que está, né? Há ações a serem feitas para o futuro ainda. E a principal dessas ações, eu acho que a gente está fazendo não só neste canal, mas em outros, né? Agradeço mais uma vez o Arildo por a gente estar aqui, porque as coisas acontecem porque as pessoas não estão informadas. Todas as vezes que a gente panfleteou, as pessoas não sabiam, como a Mônica está falando, assim, tanto aqui na Redenção que a gente fez, como o grupo que foi nos shows e tal, as pessoas, tá saindo, não acredito, que absurdo e tal, porque as pessoas não acompanham, é tanto problema que a gente está vivendo no momento, né, ainda mais na situação de pandemia, né, que essas informações acabam, né, a gente só vai descobrir que não tem espanhol quando chegar lá e ver que não tem mais espanhol, quando não tenha mais professor, né? Porque enquanto tem professor, não está aposentado, dá para dar uma disfarçada que tem. Mas se não há concurso, não se repõe, né? Esses professores que estão no momento. E lembrar também que a prática da prefeitura no ensino de línguas é uma prática muito valorizada aqui no estado, na universidade, etc. Já tem, né, uma certa trajetória a prática de ensino de línguas na prefeitura. E por que, né, retroceder numa prática que já é consagrada de alguma maneira, né? Então, assim, informar, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que fazer sempre. E outra, estar lendo as coisas, né? Lendo notícias sobre educação. Eu lembro na época da MP, lá do ensino médio, que da noite para o dia surgiu a MP e a gente ficou meio sem chão, assim, né? Porque nunca tinha acontecido nada, assim, sem a gente ter uma mínima noção do que estava sendo tramitado. Então, de uma noite para o dia, surgiu uma MP que tirava a língua numa lei que já fazia mais de 10 anos que estava acontecendo, né? Isso aconteceu muitas vezes porque a gente não se juntou, a gente não lia sobre, a gente tinha outros afazeres, não parava para ler política, né? Para ver o que acontecia em política. Eu acho que é uma função de todo professor e da sociedade em si acompanhar aquilo que está acontecendo, né? Quanto à política da sua cidade, muitas vezes a gente deixa de lado. Então, assim, informar. Eu pediria que todo mundo que está vendo, ou que viu, ou que não teve a oportunidade de ver essa live, que compartilhe essa live, que comente com o seu amigo, com o seu vizinho, olha, fulano, sabe que o espanhol está saindo e tal, para que a gente ganhe voz, porque eu acho que fazendo barulho é que a gente, de alguma maneira, consegue alguma coisa. A gente fica sentado só postando, né? Ai, que chato e tal. Acho que não adianta. Acho que o movimento depende, sobretudo, de informação. Aildo? E além disso, né, pessoal, a pandemia não acabou, né? O edital não tem nem previsão de data para realização da prova. Na verdade, ele tinha sido lançado em fevereiro, foi suspenso pela pandemia, as inscrições retomadas agora. Pode ser que segunda-feira a gente seja surpreendido com uma prorrogação das inscrições, porque afinal, né, R$ 257 é bastante dinheiro para a prefeitura no ano de eleição. Então, também poderiam repensar essas vagas, já que não tem nem previsão de data de realização. Só para vocês saberem, eu abri aqui o edital para mostrar para vocês o salário da prefeitura. Então, R$ 257 de inscrições para um salário de R$ 2.264 para licenciatura. Então, a pessoa estuda no mínimo 4 anos de licenciatura, paga R$ 257, que é mais que 10% do seu futuro salário, R$ 2.264. A denúncia aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, tu paga 10% mais de 10% do teu futuro salário para uma vaga, às vezes, porque não tem muita vaga.
né? Eu não sei se não é um caça, né? Eu tô precisando de dinheiro, não sei, eu não sei o que está acontecendo, mas é isso, né? O concurso pode ser prorrogado, porque talvez eles não atingiram o número de inscrições necessárias, né? E o senhor secretário pode nos ajudar. Isso que o Hugo falou é importante, gente. É importante que a gente converse com o colega, divulgue as informações, porque informações corretas, né? Que se divulgue as informações, nós três, pelo menos, né, somos fonte segura, do que está acontecendo. Não deixe o espanhol desaparecer da escola pública, não deixe o nosso aluno perder esse direito de escolha, perder o direito de ter. Se ele já tinha, isso que na minha cabeça não entra, desculpa eu repetir isso 1000 vezes, mas se ele já tinha o espanhol, por que ele não pode permanecer? Tá? O que eles vão fazer com esses professores que estão lá? Vão mandar dar aula de outra matéria, assim como eles estão fazendo com o inglês? Tu tá dando espanhol, agora entra o inglês ali do nada. Ou seja, respeitar a educação, respeitar o nosso aluno, respeitar quem votou, né? Quem colocou essas pessoas lá, respeitar essa questão. Ou seja, eu acho que é possível, sim. Não estamos pedindo nada demais, porque é possível, já existe o cargo na prefeitura, né, o recurso já está lá, então a gente só quer manter esse recurso, tá bom? Tive os problemas da internet, mas estou aqui de volta, gente. Que eu ia dizer? Não, é basicamente isso, né? É muito importante não retroceder em nenhum passo, né? E eu quero agradecer vocês muito, primeiro pela presença, né? Por estar aqui para discutir sobre isso e também por esse tema, que é muito importante, porque se ninguém falasse nada, as coisas iam desaparecer. E as coisas na nossa sociedade atual, né, a velocidade das coisas, o que essa política, né, de globalização do neoliberalismo faz é exatamente isso, vai jogando as coisas para baixo do tapete e as coisas vão desaparecendo e vão desaparecendo e vão desaparecendo, e quando tu vê, já é tarde demais e tu tenta recuperar e não dá mais, e o mundo está completamente robotizado. E o ensino do espanhol, assim como o francês, assim como a filosofia, tem muito a ver com isso, né? Sobretudo, como a Jaque mesmo falou, com alunos carentes, isso é a própria libertação de alguns alunos, de poder ler coisas em outra língua, de poder entender, de poder amplificar o seu conhecimento, jogar o seu conhecimento para uma coisa mundial, latino-americana, poder dialogar e, sobretudo, melhorar em várias questões, como não ter preconceitos com pessoas de fora que vêm, entender melhor as relações com as pessoas que vêm, de um contexto, né, mais social, é realmente muito importante. E o que esses caras querem fazer, inclusive agora dando uma chapuletada, né, que justamente esses caras que estão no comando da prefeitura são amigos dos que perderam, né, dos que perderam por Fica Espanhol, né, em via estadual, né, basicamente isso, mas nem vamos entrar nesse mérito. Eu quero agradecer a vocês, né, estamos chegando perto de 1 hora, e para depois poder botar esse nosso bate-papo, né, em outras redes que não é tanto duradouro, nós temos chegando num finalmente, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que o espaço está aberto. Quero fazer uma proposta, de repente a gente falar com alguns músicos, alguns artistas de Porto Alegre, fazer uma campanha em vídeo perguntando por que não teve isso, jogar no YouTube, fazer assim, fazer o Juninho ter que responder sobre isso. O que vocês acham? É isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço e eu deixo com vocês as falas finais. Mônica, a ideia do festival também, né? Que é uma das coisas que vamos continuar fazendo junto com a ideia da proposta do Arildo. Nós temos uma proposta de fazer um festival do espanhol, né, para promover esses trabalhos de professores e com os alunos da rede de espanhol. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Arildo, professora Mônica e professor Hugo. Bom, eu quero agradecer, né, Arildo, pelo espaço. Eu acho excelente essa ideia da gente jogar para os músicos, e eu vou jogar para ti, fazer esse contato, que tu tem muito contato com os músicos, nos ajudar nesse contato. E desculpe se eu falo muito, né, mas pelo espanhol eu faço qualquer negócio. Então, obrigado pelo espaço e vamos continuar pelo Fica Espanhol. Obrigadão. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, por dar voz para essa luta que é de todos nós, professores e alunos de espanhol, do Brasil, do Rio Grande do Sul, etc., né? E, assim, lembrar a todos que,
ensinar língua hoje em dia não é só ensinar palavras, né? Ensinar língua é ensinar a ver o mundo com outros olhos, né? E não vamos tirar essa oportunidade dos nossos estudantes. Obrigado, Arilda, obrigado, Mônica, obrigado, Jaqueline. Era isso. Compartilhem essa live, tá? Informem todo mundo. Isso aí, Hugo, obrigado para todo mundo. Então, gente, um abraço para todo mundo. E é isso aí, voltamos amanhã, nós aqui da TV Clandestina com o Tonho Croco, baita presença, e já vou começar a campanha com ele amanhã do por que não tem espanhol em Porto Alegre nos concursos públicos, ou melhor, por que a gente não espraia essa ideia de uma vez por todas para todo o estado. Gente, beijos e abraços e fui!